Bom dia, amada igreja. Bom dia, aqueles queridos que nos acompanham também, né, online, nas suas casas. Que Deus possa também falar ao teu coração nessa manhã, assim como a todos nós que estamos aqui nesse lugar, né? Que o Senhor, através do teu Santo Espírito, conforme nós acabamos de cantar, né? Que esse Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, que tem promessas incomparáveis, né, para a vida de cada um de nós, ele se revele mais uma vez às nossas vidas nessa manhã, né? Então é bom vê-los mais uma vez aqui nesse novo desafio, né? Às vezes não gostamos muito dessa palavra, mas é uma realidade, é o novo normal, não é isso? É uma nova realidade que nós estamos vivendo e esperamos em Deus que em breve esse tempo passe, mas nem por isso o Senhor tem fechado as suas mãos, tem aberto, né, fechado os seus ouvidos para tudo que tem acontecido aqui nesse lugar e em nossas vidas também. Então, que Deus nos abençoe, que tenhamos um culto de adoração ao Senhor, aonde mais uma vez Ele se revela a cada um de nós e saímos daqui, uma expressão que eu gosto bastante, né? Os irmãos já ouviram diversas vezes, mas saímos daqui com as nossas baterias espirituais recarregadas, né? Para mais uma jornada, mais uma semana de jornada, mais um dia, porque é nesse lugar que Deus escolheu, né? Para ser o lugar para recarregarmos as nossas baterias espirituais, revelar coisas novas e frescas aos nossos corações e fazer mudanças em nossas vidas. Então, sejam bem-vindos a mais um culto, que Deus nos abençoe de uma forma muito especial. Nós vamos orar nessa hora, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de estarmos adorando ao Senhor, por cada um dos irmãos que estão conosco também nesse momento assistindo online. Aliás, eu quero pedir um favor, você que está nos assistindo online, né, sinaliza depois aí se o som está bom, está ruim. A gente está tentando melhorar aqui algumas coisas, né? Porque sabemos que existem alguns desafios tecnológicos, não é isso? Pela amplitude da igreja. Então, se você que está em casa, sinaliza para a gente depois no grupo aí do Facebook, não é isso? No chat do Facebook, se o som está bom, está ruim, se precisa melhorar, baixar, ajuda a gente aí nesse propósito. Nós vamos orar então nesse momento, colocando as nossas vidas, esse culto diante do altar do Senhor. Oremos. Deus, nós queremos nesse momento te agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui nesse lugar, ó Deus, esse lugar separado para o louvor e adoração ao teu nome, lugar, ó Deus, separado para nos reunirmos como corpo teu, como igreja tua, Pai querido. Muito obrigado por cada irmão e irmã que aqui estão nesta manhã. Sabemos que muitos ainda estão se preservando, ó Deus, muitas famílias ainda estão com as suas rotinas modificadas em função daquilo que nós estamos vivendo, mas nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe não só a nós que estamos aqui, Deus, na tua casa, no teu templo, nessa manhã, mas aqueles queridos também que estão nas suas casas, que o Senhor os abençoe de forma muito especial e poderosa, e que tudo aquilo que venhamos a viver nesta manhã, Pai querido, sirva para recarregar as nossas baterias espirituais, não só aqui, mas aqueles que estão conosco ligados online, Pai amado. Nos abençoe de uma forma toda especial, fale aos nossos corações, continue, ó Deus, conosco nessa jornada. Sabemos que é um tempo de desafio, um tempo diferente, mas também temos tido a prova viva que o Senhor tem estado conosco ao longo de todo esse processo. Muito obrigado por tudo, Pai querido, e a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. A gente não pode se abraçar, né? Não dá para dar aquele bom dia, mas olha para quem está do seu lado assim, né? Manda um tchau assim, ó. Fala assim, é bom poder adorar a Deus com você. É o jeito, né? Manda um tchau assim. Vamos ter que abraçar com os olhares, não é isso? Olhar por cima da máscara, né? Então é muito bom, né? Poder contar com cada irmão nessa manhã aqui conosco. Eu quero nesse momento então passar para a nossa irmã Aline Barros, que vai estar nos conduzindo, né, na leitura bíblica em um momento específico de intercessão, e assim vamos adorando ao Senhor. A paz, amada igreja. Gostaria de ler em Tito 2,14. Está escrito assim: Ele se entregou por nós
a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele se destinou a nos purificar de toda maldade. Nós temos visto tanta maldade nos noticiários, né? Por mais que nós tentamos fugir um pouco, as coisas nos alcançam, as notícias nos alcançam através das redes sociais e de tantos compartilhamentos, né? Muitas coisas têm entristecido o meu coração nos últimos dias, mas nós temos que orar e interceder pela sociedade, pelas vidas, pelas famílias como um todo, nossa juventude, nossa infância principalmente, que tem sido bem assolado nos nossos últimos tempos. Oremos agora. Querido Deus, amado Pai, Senhor, como é bom estar na Tua casa, Senhor Jesus, ver rostinhos conhecidos, Senhor, ver Teus jovens, Senhor Jesus, os adolescentes, nossas crianças, Senhor Jesus, que estão em casa também acompanhando, meu Deus, este culto, meu Deus, matinal. Senhor Jesus, nós temos tido notícias não boas, Senhor, mas o Senhor é o Senhor das boas novas, meu Pai. Venho te pedir, Senhor, neste momento, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, atuar, meu Deus, fortemente na vida das famílias, meu Deus, da nossa igreja, na vida das famílias, meu Pai, da sociedade de uma forma geral, Senhor. Nossas crianças têm passado por tantas coisas, Senhor, os adolescentes, meu Deus, violências de muitos tipos, Senhor, meu Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, nós não queremos entrar, meu Pai, no mérito, meu Deus, das polêmicas que tem se causado. Nós só queremos, meu Pai, que a família seja sarada, Senhor. Que o pai seja pai para proteger, que a mãe seja mãe para proteger, que os avós, Senhor Jesus, sejam aqueles que vão mimar, meu Pai, e muitas vezes vão até, na opinião dos pais, estragar os seus netos, meu Deus, mas que eles venham, meu Deus, atuar nessa família com carinho, com respeito, Senhor. Meu Deus, livra as nossas crianças, Senhor. Meu Deus, Satanás tem vindo com toda a força, Senhor, com todo o ímpeto, meu Pai, aproveitando, meu Deus, um período, talvez, meu Pai, que seria para as famílias se achegarem, Senhor, estarem mais unidas, meu Pai, e eles têm vindo para separar, Senhor, para causar divisão, para causar traumas, meu Pai. Senhor, proteja, meu Pai, proteja, Senhor, cada pai de causar dano ao seu filho, Senhor. Proteja, meu Pai, cada familiar, meu Deus, de causar dano ao outro, meu Deus. Meu Pai, mas proteja também, Senhor Jesus, cada criança, cada adolescente, cada jovem, Senhor Jesus, de ser assediado, meu Deus, de ser violentado, meu Pai, de ser, Senhor, entristecido, Senhor, de todas as formas, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te suplico, Senhor Jesus, venha atuar, Senhor, venha sarar a alma, Senhor, venha sarar os traumas, meu Pai, desse pai, meu Deus, dessa mãe, meu Deus, que também sofreu na sua infância, meu Deus, alguma forma, meu Deus, de trauma, meu Deus. Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, libertar, meu Pai, a alma sofrida, a alma cativa, meu Deus, a alma que não se libertou de certas lembranças, Senhor, e que muitas vezes os fazem reproduzir, meu Pai, com a sua família, com os seus filhos, Senhor, coisa que Ele mesmo, meu Pai, quer esquecer. Senhor Jesus, trata da nossa alma, trata do nosso coração, Senhor, trata, Senhor Jesus, da nossa inteligência emocional, Senhor. Não nos deixa repetir, meu Pai, erros dos nossos pais, não nos deixa repetir, Senhor, erros que nós vimos, meu Deus, antes que nós sejamos melhores, meu Pai, como pai, como amigo, como servo, Senhor Jesus, de todas as formas que o Senhor vem atuar, Senhor. Toma a tua igreja, Senhor, toma o nosso bairro, Senhor Jesus, toma a família do nosso vizinho do lado, Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa, atua, protege, Senhor, que o Senhor venha repreender toda ação do inimigo, meu Deus. Te pedimos, te suplicamos isso no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz para a igreja. 395. Vamos
Vamos cantar com bastante entusiasmo. E enquanto nós estivermos adorando ao Senhor com esse hino, teremos nosso momento de ofertório, de entrega de dízimos e ofertas. Se você bem preparado, aproveite esse momento. Bem ritmado, vamos lá. Bom dia, meus irmãos. E os irmãos que se coloquem de pé para nós estarmos agradecendo a Deus por mais esse dia, por podermos estar aqui mais uma vez. Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, é um grande privilégio para nós, Pai de amor, estarmos mais uma vez na Tua casa para Te cultuar, depois de tempos, Pai de amor, em que fomos impedidos de estarmos aqui, Senhor Deus, devido às circunstâncias, impedidos de podermos ver nossos irmãos mais próximos da gente. E hoje nós estamos aqui, Pai de amor, de uma forma física, e junto com nossos irmãos que estão em casa, no mesmo espírito, cultuando o Teu santo nome. Nós queremos Te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá estratégias quando estamos em situações difíceis. E nesses momentos em que fomos impedidos de estarmos aqui presencialmente, o Senhor nos deu essa ferramenta que é a internet, para que através das lives, Senhor Deus, pudéssemos continuar Te cultuando mesmo em casa. Nós queremos Te agradecer, Pai de amor, porque durante todo esse período em que estivemos em casa, o Senhor não permitiu que Te cultuássemos nenhuma só vez nos nossos domingos, quarta-feiras. Somos imensamente gratos ao Senhor por isso. Somos imensamente gratos também, Senhor Deus, ao Senhor,
por usar a vida do teu servo, pastor Carlos Eduardo, Pai de amor, e atento à tua voz, atento à tua palavra, Pai de amor, nos trouxe mensagens maravilhosas, mensagens de fé, Pai de amor, mensagem de entusiasmo. Muito obrigado, Pai de amor, porque o Senhor tem usado a vida dos teus servos, Senhor Deus, para nos fazer avançar, mesmo diante desse período em que estamos vivendo. Nós somos imensamente gratos, mas nesta manhã nós queremos dedicar o melhor de nós para Ti, Pai de amor, tanto nós aqui como os que estão em casa, Pai de amor, queremos dedicar o melhor de nós para o Senhor, e que nessa manhã o nosso culto seja totalmente agradável ao Senhor. Queremos consagrar ao Senhor nessa manhã os nossos dízimos e nossas ofertas, e seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Amém, queridos. Podem assentar-se um pouquinho. Nesse momento eu queria fazer rapidamente alguns avisos, né? Nós estamos num tempo onde não temos tido tantas atividades, mas eu queria pedir aos irmãos que continuassem intercedendo, né, pelas famílias, principalmente por aquelas que nós temos colocado no nosso culto de oração às quartas-feiras, né, aquelas que estão sofrendo principalmente com as questões do luto, das perdas, das batalhas. Estejam orando, né, pelas famílias da igreja, porque de fato esse tempo tem mexido muito com a vida de cada um de nós. Quero que os irmãos também estejam nos ajudando em oração em relação à nossa juventude, né? Esse mês de agosto é considerado, né, no calendário batista brasileiro, mês da juventude, e aprove ao Senhor que nós estivéssemos fazendo aí um trabalho de repensar algumas coisas da nossa juventude. Então já tivemos 2 reuniões nas últimas 2 quintas-feiras, muito abençoadas, muito legais, e Deus tem dado aí estratégias, direção para ajustar algumas coisas, né, nesse propósito de avançarmos com o trabalho com a nossa juventude. Então estejam orando para que Deus possa nos ajudar a tornar aquilo que nós temos conversado em algo realmente prático e que faça e fará diferença na vida, né, dos nossos jovens e da nossa igreja, porque certamente mexerá com tudo. Então orem por isso também nesse sentido. Com relação às nossas programações, irmãos, provavelmente no mês de setembro manteremos o mesmo esquema do mês de agosto, não é isso? Ou seja, estaremos ofertando um culto presencial aos domingos pela manhã durante a semana, e os demais cultos, domingo à noite, quarta-feira, provavelmente continuaremos 100% online. Por que isso? Pela questão da demanda, né? Como eu disse, ainda tem muitas famílias que preferem se resguardar. Essa semana até fiz contato com algumas pessoas, e muitas famílias preferem se resguardar nesse momento. Nós ainda temos muitos lugares, então entendemos que nesse primeiro momento dá para a gente continuar dessa forma, fazendo a celebração pela manhã presencial e online, e à noite 100% online, e quarta-feira também, até que tenhamos demanda, não é isso? Se nós temos uma quantidade de lugar aqui e não estamos conseguindo atingir esse número, né? Então, por que isso? Porque, na verdade, nós teríamos que dobrar uma série de ações, principalmente das escalas, né, de recepção, multimídia, som, equipe de louvor, tudo mais, dobrar isso para um contingente que hoje nós entendemos que uma celebração presencial está atendendo à necessidade atual da igreja. Espero que, à medida que o tempo for passando, as coisas forem melhorando, possamos voltar a ter 2 ou até mais cultos, né, porque será necessária uma readequação de quantidade de pessoas aqui, essa é uma realidade, mas nesse momento a quantidade de lugar que nós temos está atendendo aqueles que desejam estar presencialmente nesse primeiro momento. Além disso, depois os irmãos podem dar uma olhada lá atrás, né? Nós estamos fazendo uma obra lá atrás que também está mexendo um pouco com a rotina da igreja, né? Tem bastante lama lá atrás, poeira, o negócio está desafiador, mas como eu gosto de dizer, né, não tem como fazer omelete sem quebrar ovos, né? Eu não sei se tem algum outro jeito, tem? De fazer omelete sem quebrar ovos? Não tem jeito, né? Para fazer omelete tem que quebrar ovos, então nós estamos quebrando alguns ovos. Depois você pode dar uma olhada lá atrás, o negócio está bem complicado também, então a gente entende que também diminuir, né, o fluxo de pessoas dentro da igreja, nesse momento também, já que nós estamos aproveitando a pandemia para fazer algumas obras, também será importante. Então, provavelmente em setembro, manteremos o mesmo esquema, ofertando um culto presencial aos domingos pela manhã e ao mesmo tempo online, à noite 100% online, quarta-feira 100% online, até que nós tenhamos uma normalidade em relação à quantidade de pessoas que
que desejam estar presencialmente e as nossas obras também avancem. Amém, queridos? Todo mundo entendeu? Amém? Então, ore por isso também, para que Deus possa nos dar as estratégias, irmãos, porque assim, é um tempo que nós temos que criar estratégias, né? Nunca lidamos com uma situação como essa, mas eu creio que Deus tem conduzido as coisas da melhor forma possível, e dessa maneira nós não teremos nenhum tipo de prejuízo em relação à nossa adoração, né? Queremos motivar você, né? Dentro dos seus grupos, né? Das suas faixas etárias, se forem marcadas reuniões, encontros, faça o máximo de esforço para estar presente nas reuniões online, né? Nos pequenos grupos que tem acontecido dos adolescentes, dos juniores, não é isso? Os encontros mensais das mulheres, agora os jovens também. Vocês vão fazer o máximo, porque é a maneira que nós temos nesse tempo de estarmos em comunhão, ainda que não presencialmente, fisicamente, né, num primeiro momento, tá? Que Deus então nos abençoe neste sentido e vamos avançar aí no nome de Jesus. Nesse momento quero te convidar a se colocar de pés. Nós vamos adorar ao Senhor, continuar adorando ao Senhor, junto ao nosso ministério de louvor, cantando canções de adoração, né, ao nosso Pai. E o nosso desejo é que o Senhor realmente continue, né, nos motivando a sempre buscar a sua face e adoração, né, sempre estarmos adorando. Temos falado isso no culto online, né, que possamos fazer de onde nós estivermos, desse lugar, um altar de adoração ao Senhor com as nossas vidas. Que assim seja, então, nessa manhã, nesse momento. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão se poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do
assentar-se, queridos, amém. Como é bom adorar ao nosso Deus, aleluia. Irmãos, eu queria, antes de a gente avançar, ter um momento de gratidão a Deus. Nós estamos nos preparando aí, né, para esse momento de um mistério aqui, ó, foi, né? Momento de aposentadoria da nossa irmã Regina, os irmãos sabem, né, isso, que ela se aposentou, e nós estamos nos organizando aí para fazer a substituição. E ao longo dos últimos dias, a comissão, né, dentro do conselho de administração da igreja, nós abrimos do grupo da igreja a indicação de irmãos que desejassem fazer parte desse trabalho de zeladoria. Recebemos alguns irmãos sinalizando que gostariam de assumir essa função na igreja, e depois de orarmos e conversarmos com todos os candidatos, né, na última semana nós chegamos a uma conclusão, uma definição, né, de quem estará aí, em nome de Jesus, à frente dessa nova função da igreja, né? Então eu queria chamar aqui o Carlos Augusto. Vem cá, Carlos Augusto, por favor. Nosso irmão Carlos foi o escolhido, né, pela nossa comissão para essa função de zeladoria. Evidentemente tem um processo agora aí, né, de adequação, passagem de posto, não é isso? Vou falar até sem microfone aqui, né? Um culto que temos que fazer de ação de graça para a irmã Regina, né? Tudo mais, a gente está se preparando aí para isso. Mas eu queria passar para a igreja então, para que os irmãos estivessem orando pela vida do Carlos, não é isso? Provavelmente a partir do próximo mês ele vai estar assumindo essas funções da zeladoria da igreja. Foi um consenso da comissão que entendeu que entre os candidatos, né, que se colocaram à disposição, é alguém que atende aquilo que a igreja precisa nesse momento, principalmente num tempo de obras e tantas coisas que a gente está avançando aqui, realmente de coisas que envolvem a limpeza pesada e até mesmo a questão da segurança. Mas enfim, é isso. Eu queria passar para os irmãos essa manhã, para que os irmãos estivessem orando, não é isso? Pelo Carlão, vamos chamar de Carlão, para que dê tudo certo e que nós possamos aí avançar no nome de Jesus, para que a partir do próximo mês, né, provavelmente o Carlos já vai estar assumindo as funções que atualmente são da irmã Regina. Tá bom, queridos? Eu queria orar então pela vida do Carlos, orar por esse momento. Como eu disse, faremos depois um momento especial, né? Ela está passando aí agora, não vou falar mais, né? Mas é uma experiência nova. Nós estamos vivendo um tempo novo. Foi até uma das coisas que foi falada na comissão, né? A nossa última zeladora está há quase 30 anos na igreja. Então, praticamente ninguém aqui conheceu um zelador, talvez antes da irmã Regina, ou alguns esporádicos. Então, também foi mais um desafio para nós aí nesse tempo. E nós pedimos a Deus que realmente a cada dia Ele confirme e tudo mais, né? Conforme ajustado com o Carlos, dentro de uma visão trabalhista, né? Ele vai ficar 3 meses de experiência, até para que possamos observar, e ele também da mesma forma, né? E passar esse tempo, seguiremos então em nome de Jesus para os procedimentos normais aí de assinatura de carteira e tudo mais. Então estejam orando por isso. Queria anunciar então para a igreja, queria orar, né, pela vida do Carlos, pela sua família, pedindo a Deus que possa estar sendo com ele. Eu queria que nós estivéssemos batendo um aplauso para o Senhor, porque assim, é um momento diferente, né? É um momento diferente, porque, como eu disse, né, a nossa última zeladora já está há quase 30 anos, né? Acho que, então um momento diferente, de mudança, que certamente gera o quê? Medo, apreensão, uma série de coisas, mas nós entendemos que Deus também está no controle dessa situação em relação à condução desse momento para a nossa igreja, né? Eu vou deixar o Carlos falar no dia do culto de ação de graças. Hoje nós vamos só orar agradecendo a Deus, né? Colocando ao Senhor aí esse momento também na história da igreja, tá bom? Eu também queria orar agradecendo a Deus por esses pedestais que nós ganhamos, né? Ou seja, mesmo em tempo de pandemia, irmãos, Deus tem sido generoso, né? Ganhamos esses pedestais para nos auxiliar aqui no culto, né? Para diminuir o manuseio com a mão dos microfones. Ou seja, Deus tem nos abençoado aí muito, né? E só temos que louvar a Ele mesmo em meio às lutas. Vamos orar? Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor, e nesse momento somos gratos a Ti porque o Senhor tem cuidado da sua igreja, Pai querido.
Muito obrigado, ó Deus, em primeiro lugar, por esses pedestais que ganhamos, ó Deus, para nos ajudar aqui no auxílio do culto, da nossa ministração, das nossas participações musicais. Muito obrigado, porque o Senhor tem agido abençoado a vida dos nossos irmãos, e eles têm agido com generosidade, ó Deus, para a caminhada, a condução da Tua obra aqui nesse lugar. Muito obrigado também, ó Deus, por esse processo que nós estamos vivendo, ó Deus, de mudança na zeladoria. A Tua palavra nos fala que há tempo para todas as coisas, Pai querido, e aprove ao Senhor que nesse tempo fosse tempo também de mudança nessa área na Tua igreja. Queremos orar a Ti e agradecer ao Senhor pela vida do Carlos, ó Deus, que se colocou à disposição para fazer esse trabalho na Tua casa, e segundo a análise da comissão, ó Deus, que participou dos candidatos participantes, ó Deus, entendemos que ele é o homem de Deus nesse momento para estar nos ajudando aqui, ó Deus, na zeladoria, no cuidado, ó Deus, com a tua casa, Pai amado. Então abençoe justamente com ele a sua família, todo esse processo que nós estamos iniciando, ó Deus, que o Senhor também abençoe, para que todas as coisas possam acontecer da melhor forma possível, e que juntos, ó Deus, possamos, junto com o Carlos, ver, ó Deus, o crescimento da Tua igreja, a continuidade do avançar da obra aqui nesse lugar, e que ele continue sendo, ó Deus, esse servo fiel, e ainda mais agora, com a responsabilidade de ser o mordomo, ó Deus, aqui principal desse lugar, Pai. O abençoe de forma muito especial, juntamente com ele, a sua família, a Cris, seus filhos, Ana Clara, Mateus. Esteja com essa família abençoada, Pai amado. É a oração que nós fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmãozão. Teremos uma participação especial nesse momento. Nossa irmã Juliana Souza, ou seja, a minha Juliana, né, vai estar adorando ao Senhor nesse momento com uma canção de adoração ao Pai. Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Possamos viver em nossas vidas os sonhos de Deus.
não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, vende tudo que você possui, dê o seu dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Lá no capítulo 19 de Mateus, verso 22, finalizando essa mesma história, quero ler esse trecho que diz assim: ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Quero pensar nessa manhã, no seguinte tema, o jovem que se enganou. O jovem que se enganou. Vamos orar? Deus, nós queremos mais uma vez olhar a Tua Palavra, orar e diante da Tua Palavra colocar as nossas vidas diante do Teu altar e pedir que o Senhor, ó Deus, aplique essa mesma palavra em cada um dos nossos corações e que nós possamos nessa manhã sair daqui, ó Deus, renovados pela Tua presença e pela Tua Palavra. Muito obrigado por tudo, é a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Na trajetória ministerial de Jesus ele se encontrou com todos os tipos de pessoas, não é isso? Nós podemos ver isso nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Jesus encontrou com religiosos, pagãos, homens, mulheres, crianças, doentes, sãos, pobres, ricos, adultos e jovens, E, como eu falei, universalmente esse mês de agosto, pelo menos dentro do contexto batista, nós consideramos como o mês do jovem. Então Deus colocou no meu coração, tanto hoje como no próximo domingo, falarmos sobre alguns jovens que se encontraram com Jesus, e tentar extrair algumas lições desses encontros, desses jovens que se encontraram com Jesus, para a vida de cada um de nós, não só para os jovens desse tempo, mas para cada um de nós que está presente aqui, Porque a palavra de Deus, ela é universal, ela é aplicável a todas as gerações, ela realmente é um manual de vida, de fé e prática para cada um de nós. E nesse primeiro encontro, eu quero destacar a história desse jovem que se encontra com Jesus, também conhecido como jovem rico, Nós sempre denominamos essa passagem como a passagem do jovem rico, e esse texto está registrado, essa passagem, esse encontro de Jesus com esse jovem rico, está registrado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, cada um com algumas particularidades, alguns detalhes. Por isso que eu li ali finalzinho de Mateus 19, que retrata a mesma história, mas lá no finalzinho tem um ponto que fala quem era aquele jovem, ou aquele homem que se encontrou com Jesus. Marcos não fala esse detalhe, mas Mateus lá no finalzinho fala que Jesus então se encontrou com aquele jovem então é o chamado jovem rico da história que nós falamos. Como nós falamos, nesse encontro, vemos que Jesus, de certa forma, em todos os seus encontros com as pessoas em que ele teve a oportunidade de se comunicar, foram oportunidades que as pessoas tiveram ali para abordar questões da sua vida e mudar a sua vida, a sua história, E quando nós olhamos para a história desse jovem rico, nós observamos que tem algumas coisas diferentes. Porque aquele jovem rico, primeiro ele foi procurar a pessoa certa, Jesus, por alguma coisa que estava lhe incomodando. Segundo, ele aborda o tema certo, Ele aborda o tema certo, que é a respeito da sua preocupação com a sua vida espiritual, a respeito da sua preocupação com a vida eterna. Depois ele recebeu a resposta certa de Jesus e por fim ele tomou a decisão errada, Ele mais amou ali o mundo, o dinheiro naquele contexto do que aquilo que Jesus estava propondo para ele, E nós vamos ver ao longo do nosso debate aqui, da nossa conversa, do nosso diálogo, que talvez o pedido que Jesus faz àquele jovem na primeira vista pareça ser uma coisa complicada, mas na verdade Jesus estava querendo extrair daquele jovem aquilo que de fato era essencial para a sua vida, essencial naquilo que o próprio Jesus podia olhar para aquele jovem e identificar, Porque Jesus tem essa capacidade de olhar para cada um de nós e enxergar coisas que nós, enquanto seres humanos, não podemos enxergar no outro. Mas Jesus tem essa capacidade de olhar para dentro de nós e conhecermos a essência. Isso mostra a coisa mais importante do Evangelho, que não é aquilo que nós temos,
mas é aquilo que nós somos. E Jesus então olha para aquele jovem e consegue identificar na sua vida, né, na sua alma, dentro de si, algumas coisas importantes que Jesus então começa a tentar extrair de dentro daquele jovem. É interessante que nesse encontro de Jesus com aquele jovem, talvez se Jesus fosse um líder, como muitos líderes religiosos dos dias que nós vivemos, Jesus certamente não deixaria escapar aquele jovem para trazê-lo para o seu aprisco, né? Porque aquele jovem tinha algumas características, era um candidato muito especial, que certamente poderia fazer algumas diferenças ali na caminhada de Jesus. E eu destaco aqui alguns predicados daquele jovem que Jesus, ou alguém do nosso tempo, poderia olhar para aquele jovem e entender que, de fato, aqueles predicados poderiam ser importantes para trazer aquele jovem para dentro do contexto, né, da caminhada com Jesus, independente se havia no seu coração algumas coisas duvidosas ou não, né? Talvez hoje, repito, se tivéssemos um líder mal intencionado que olhasse para os predicados daquele jovem, não deixaria aquele jovem escapar de forma alguma. Sabe por quê? Algumas coisas a respeito daquele jovem. Primeiro, ele era um jovem, né? Ou seja, era alguém que estava no alvorecer da sua vida, não é isso? Tinha toda uma vida pela frente, toda uma oportunidade, tinha o seu vigor físico, a sua força física, os seus sonhos, né? A sua saúde. Ele era alguém que certamente seria muito útil para o ministério, para a caminhada, né, de Jesus naquele tempo. Segundo, que ele era riquíssimo, né? Você pode ler depois lá em Lucas 18, 23, trazendo essa mesma história. Lucas fala que aquele jovem era um jovem riquíssimo, ou seja, ele poderia oferecer ali e podia ter vários tipos de coisas especiais, né? Casa, bens, conforto, luxo, banquetes, festas, propriedades, dinheiro. Ele era dono de muitas propriedades. Embora fosse jovem, ele já era muito rico, e certamente um jovem rico, talvez brilhante, inteligente e capaz, ou seja, um predicado muito importante. Uma terceira coisa que podemos destacar, também está lá na história de Lucas, é que aquele jovem era um jovem influente. Lucas fala que aquele jovem era um jovem de posição, ele tinha uma posição elevada, né? Um status especial na sociedade daquele tempo. Então, além de ser rico, ele tinha fama, era alguém que tinha uma posição social especial, não é isso? Era uma pessoa influente naquela sociedade, de grande prestígio e reputação. Outra coisa, era um jovem virtuoso, porque quando ele vai procurar a Jesus, ele vai justamente para tentar ainda entender o que faltava na sua vida. Aquele jovem julgava ser portador de excelentes predicados morais, não é isso? Quando ele olha para a sua vida, entende que ele realmente já possuía uma conduta exterior realmente muito apropriada, um modelo até para as pessoas do seu tempo. A quinta coisa, que aquele jovem também era um jovem que estava insatisfeito e procurando alguns aspectos relacionados à sua vida espiritual. A primeira pergunta que ele faz a Jesus revela exatamente isso. No seu coração ainda havia um vazio. No seu coração ainda havia algumas preocupações. Embora fosse rico, de boa reputação, jovem, né, numa posição especial, mas no seu coração ainda faltava alguma coisa. Ele ainda ansiava por questões espirituais, né? Ele ainda tinha na sua alma sede de Deus. Tem um autor bíblico, um comentarista muito especial, né? Principalmente quando se fala de Novo Testamento, Robertson, que ele fala que aquele jovem, quando ele se aproxima de Jesus, ele estava sofrendo um paradoxo psicológico, porque faltava nele realmente um senso de que faltava alguma coisa na sua vida, uma intranquilidade, né? Uma insatisfação com a sua vida espiritual, embora ele tivesse tudo. Ou seja, até aqui, só predicados importantes daquele jovem. Uma outra coisa que o texto fala, ele era uma pessoa sedenta pela sua salvação, não é isso? A pergunta que ele faz a Jesus é exatamente essa: o que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Ele estava preocupado com a sua salvação, com o seu futuro. Aquele jovem tinha muita riqueza, mas ainda havia na sua alma talvez uma pobreza. Outra coisa, aquele jovem foi a pessoa certa, ele foi até Jesus, porque em Jesus que ele poderia encontrar ali a resposta para todas aquelas situações. Ele identificava Jesus como alguém muito especial. Ele sabia que Jesus era um mestre especial, alguém que poderia lhe dar uma palavra, uma orientação
especial. Uma outra coisa, ele foi a Jesus com pressa, né? Lá em Marcos 10, 17 fala exatamente isso. O texto diz que ele correu até Jesus, porque talvez ele não sabia quando ele teria outra oportunidade para estar com Jesus, mas ele corre ali com pressa para conversar com Jesus. Outra coisa, ele foi até Jesus de uma forma reverente. Quando o texto diz que ele se encontra com Jesus, a primeira coisa que ele faz é se ajoelhar, né? Se quebrantar diante de Jesus, né? E se colocar aos pés do mestre. E por fim, o texto diz que, além de tudo isso, aquele jovem ainda teve um olhar especial de Jesus, né? Lá em Marcos 10, 21, diz que Jesus, quando o viu, o amou profundamente, como ele ama qualquer um de nós, né? Ou seja, se nós olharmos a lista de predicados daquele jovem rico, nós vemos que ele tinha tudo para sair daquele encontro com Jesus de uma forma muito especial, muito diferente, porque ele tinha realmente muitas coisas diferentes na sua vida, né? Mas por que ele não saiu, né? Porque aquele jovem cometeu alguns erros, porque aquele jovem se enganou, né? Mesmo tendo todos esses predicados, aquele jovem se enganou no seu encontro ali com Jesus. Eu quero trazer então aqui algum desses enganos, né? Que aquele jovem cometeu, que fez com que aquele encontro, que poderia ser a maior oportunidade da sua vida, acabou não se tornando a maior oportunidade da sua vida. Embora tivesse todos os predicados, acabou perdendo talvez a maior oportunidade, né, daquele momento. Primeira coisa, aquele jovem estava enganado a respeito da sua própria vida. Quando nós olhamos, né, Marcos 10, 17, deixa a sua Bíblia aberta lá no livro de Marcos. O texto diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu na sua direção, pôs-se de joelho diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus continua lá no verso 19: você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, tudo isso eu faço desde a minha adolescência. Jesus então olhou para ele e o amou. Mas Jesus diz: falta-lhe uma coisa, vá, vende tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga. Esse desafio é realmente um desafio, às vezes, dos mais complexos, né, na nossa vida e talvez, principalmente na vida do jovem, quando nós temos que tomar muitas decisões. O texto fala que aquele jovem, quando Jesus o pergunta em relação à sua própria vida, ele faz uma lista de coisas que ele já fazia e entendia então que estava tudo bem na sua vida, na sua trajetória. Ele cumpria todos os mandamentos, né? Ele obedecia à lei. Ele realmente reconhecia que na sua caminhada diária, na sua ética, na sua vida, ele estava cumprindo todos os requisitos, todos os papéis necessários para agradar a Deus, para fazer assim, na sua trajetória, né, aquilo que ele entendia que seria necessário para agradar o coração de Deus. Quando ele olha para a sua própria vida, ele identifica exatamente isso, não é isso? Mas quando Jesus olha para ele, Jesus vê uma outra coisa. Jesus olha para ele e observa o seguinte: embora ele pudesse estar guardando a lei, embora ele pudesse estar cumprindo todos os mandamentos, na verdade ele estava seguindo uma teologia errada. A sua teologia estava baseada em fazer as coisas da melhor forma possível, o que não é errado, querer fazer as coisas da melhor forma possível, mas ele estava querendo fazer as coisas da melhor forma possível para se justificar diante de Deus. Ele não havia entendido ainda que Deus, de fato, quer que nós possamos, na nossa ética, buscar fazer as coisas da melhor forma possível, mas Deus está muito mais preocupado com um relacionamento especial, um relacionamento íntimo, um relacionamento espiritual com Ele. Aquele jovem estava cumprindo o seu papel, estava fazendo o que tinha que fazer na sua rotina diária, mas o seu relacionamento com Deus ainda, estava bem distante daquilo que Deus esperava que ele pudesse estar. E às vezes acontece isso na nossa vida, né? Às vezes nós também passamos por essa situação de entendermos que por estarmos fazendo alguma coisa, nós estamos agradando a Deus. Mas Deus, claro que deseja que nós estejamos empenhados em cumprir as leis, as normas, mas Deus está muito mais interessado em que haja entre nós e Ele um relacionamento. Aquele jovem estava se enganando porque ele estava pensando que por cumprir a lei, por cumprir mandamentos, por fazer algumas ordens,
a sua relação com Deus então estava resolvida. Jesus, quando olha para ele, então identifica que havia um Deus na vida dele, mas não era o Deus a qual Jesus estava representando, né? É interessante exatamente isso. E às vezes na nossa jornada, e falo isso aos jovens desse tempo, o que acontece é exatamente dessa forma, né? Às vezes existem deuses desse tempo diante de nós que às vezes vão nos corrompendo diante daquilo que Deus espera de nós numa relação com Ele. Às vezes nós temos o nosso Deus do culto ao corpo dos dias que nós vivemos, o Deus da vaidade, o Deus da sexualidade, o Deus da falta de compromisso, muitos deuses que tentam nos tirar desse propósito de viver uma vida de relacionamento com Deus, que atrapalha a nossa caminhada com Deus. E nós vamos às vezes fazendo coisas e tentando nessas coisas justificar um relacionamento com Deus, quando na verdade, intimamente, nos falta exatamente isso. Havia um Deus na vida daquele jovem, né? A Bíblia chama esse Deus de Deus Mamon. Você pode ler depois lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus fala no Sermão do Monte, Mateus 6, 24, Jesus fala: vocês não podem servir a dois deuses, a Deus e a Mamon. Quem era Mamon naquele contexto? Mamon era o Deus da riqueza, era o Deus do dinheiro, né? Era o Deus da prosperidade. Embora Jesus não mencione aqui, mas Jesus identifica que havia no coração daquele jovem exatamente a sua adoração a esse Deus. Porque ao cumprir todas as coisas, ao colocar em prática a sua rotina religiosa, ele acreditava que estava agradando a Deus, mas na verdade ele estava seguindo a Mamon. E por isso que Jesus faz o desafio: olha, ok, você está fazendo tudo isso, mas deixa eu te fazer então uma pergunta: você quer me seguir mesmo? Vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois você vem me seguir. Jesus foi exatamente no X da questão. Jesus foi exatamente, né, no ponto talvez mais complicado da vida daquele jovem, porque Jesus identificou exatamente isso, né? Assim como ele olha para nós, identifica também, né? Faltava aquele jovem o quê? Faltava aquele jovem de fato um novo nascimento, faltava aquele jovem de fato uma nova conversão, faltava aquele jovem de fato entender que quando Jesus está impelindo a deixar a sua riqueza para trás, era na verdade um teste não para ele passar a ser pobre e poder ser aceito, mas era um teste para de fato ele se tornar um discípulo de Jesus e não mais estar ali adorando ao Deus Mamon, ao Deus do dinheiro. Irmãos, queridos jovens, talvez diante da nossa caminhada aconteçam situações desse tipo, não é isso? Talvez estejamos cegos, né, na nossa caminhada e na nossa relação com Deus, com deuses desse tempo, que embora, repito, estejamos fazendo algumas coisas, mas a relação plena com Deus, nosso relacionamento com Deus está sendo bloqueado, impedido exatamente por essa falta de uma visão, de uma compreensão daquilo que Deus realmente quer e deseja a cada um de nós. É por isso que Jesus, lá mesmo no Sermão do Monte, depois de falar sobre o desafio de adorar a Deus ou Mamon, ele fala que aqueles que querem o seguir precisam seguir uma linha. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que buscar primeiro o reino de Deus em primeiro lugar não significa abrir mão de tudo, não significa abrir mão da sua riqueza, das suas propriedades, mas significa que a partir daquele momento que você tem uma visão do reino de Deus, você sempre precisa, em todas as suas decisões, colocar o reino de Deus como uma prioridade importante na sua vida. Aquele jovem não tinha entendido isso ainda, por isso ele chama Jesus de bom, por isso ele vai até Jesus, ele cumpre todos os mandamentos, mas ele estava se enganando a si próprio com relação à sua própria vida. Nessa manhã então, o primeiro desafio para você, querido jovem, para mim, para todos nós, é exatamente isso, né? Que nós não possamos nos enganar como aquele jovem, de entender que Deus quer muito mais que o fazer, Deus quer de fato aquilo que está na essência, porque até isso vai fazer o nosso fazer, né? Parece ser redundante, vai fazer o nosso fazer acontecer de uma forma muito diferente. Porque quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar e toda a sua justiça, ou seja, tudo aquilo que envolve o reino de Deus ser um parâmetro para minhas tomadas de decisões, um parâmetro para a minha vida, certamente
todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O problema todo é que às vezes nós queremos inverter essa lógica, como aquele jovem queria inverter, como Jesus o confronta, porque o Jesus o conhecia de uma forma muito plena, né, dentro, que ninguém mais conhecia como Jesus o conhecia naquele encontro. Então, em primeiro lugar, aquele jovem estava enganado a respeito da sua própria vida. Em segundo lugar, aquele jovem estava enganado a respeito da sua vida com Jesus. Porque ele começa chamando Jesus de quê? Deixa a sua Bíblia aberta lá. O que ele chama Jesus de quê? De quê? Bom mestre. Então ele reconhece Jesus como, primeiro, alguém bom e mestre. Mas quando Jesus discorre uma série de coisas, a história termina com aquele jovem triste e cabisbaixo. Talvez para aquele jovem, né, Jesus era apenas um rabino, alguém que pudesse lhe dar uma orientação, um conselho. Não era talvez o Deus verdadeiro que o conhecia lá no fundo. Não era o Deus que conhecia ele de uma forma muito especial. Não era o Deus que morreria por ele mais à frente à cruz. Não era alguém que gostaria de ter um relacionamento pleno com ele na sua jornada. Para ele, Jesus era um bom mestre, um bom rabino, alguém que poderia lhe dar um conselho, uma direção, e simplesmente isso. Quando Jesus olha para ele e consegue identificar aquilo que está no seu coração e apresenta para ele uma contraproposta, todo aquele fascínio que ele tinha com Jesus, aquilo vai se ruindo, né? E de fato essa é uma realidade, né? Às vezes nós queremos andar com Jesus, mas falta-nos uma perspectiva de quem Jesus é nas nossas vidas, da nossa vida com Jesus. Aquele jovem cometeu esse segundo engano, de achar que naquele encontro com Jesus, na sua própria caminhada com Jesus, não precisaria talvez mudar nada na sua perspectiva, não precisaria mudar nada na sua caminhada, mas Jesus o mostra uma realidade que talvez nem ele ainda havia conhecido. Ou seja, às vezes nós queremos andar com Jesus de acordo com as nossas perspectivas e não pela perspectiva do Mestre. E é um outro engano que às vezes acontece na nossa caminhada, né? Aconteceu com ele. Queremos servir a Jesus, queremos caminhar com Jesus, mas queremos fazer da nossa maneira, do nosso jeito, e não da forma que o Mestre deseja que nós estejamos fazendo. Evidentemente, irmãos, que algumas coisas são... Não estou falando de questões de usos e costumes, estou falando de coisas essenciais da nossa fé, né? Porque usos e costumes são coisas que vão se modernizando, se adaptando. Não tem como, né? Um pastor de 30 anos atrás, 40 anos atrás, subir no púlpito assim. Se eu tivesse terno e gravata, eu nem entraria ali, né? Mas eu estou falando que aquilo que Jesus espera e quer de cada um de nós é que na nossa caminhada com Ele, a nossa perspectiva da nossa fé, juntamente com Ele, as questões essenciais, não pode ser da maneira como nós às vezes entendemos. Precisa ser da maneira como o Mestre requer e quer de cada um de nós. Por isso que nós temos a palavra de Deus, né? Para nos orientar. Aquele jovem estava enganado de quem era Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, meu querido jovem que está aqui? Quem é Jesus para você? Não é isso? Essa questão é tão importante, porque se nós não soubermos responder essa questão para nós estaremos nos enganando como aquele jovem. Jesus perguntou isso aos seus discípulos, está lá em Mateus 16, de 13 a 17, quando diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E alguns responderam: olha, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus muda a pergunta: e para vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Eu fico imaginando o silêncio, né? Tipo esse aqui, ó. Os 12 ali, né? Olhando um para o outro, ninguém fala nada, até que Pedro fala: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde a Pedro: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado nem pela carne nem pelo sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Meu querido jovem que está conosco aqui nessa manhã, né? Meu querido adulto, meus queridos irmãos, quem é Jesus para você? Aquele jovem estava se enganando a respeito da sua vida com Jesus. Não podemos cometer o mesmo erro. Quem é Jesus para você? Fala aí. Larissa, quem é Jesus para você? Salvador. Natália? Salvador?
Fala aí, gente, vamos falando. Quem é Jesus para você? Ele é a resposta. A resposta, mais o quê? Caminho, a verdade e a vida. O mestre, mais o quê? Tudo para mim, consolador, mais o quê? Hã? Pai? Pode ser. Uma espécie de pai. Ele é meu juiz, meu advogado. Juiz, advogado, né? Ou seja, a perspectiva de sabermos responder essa pergunta é algo realmente muito importante, né? No nosso coração, na nossa vida. Aquele jovem estava enganado a respeito de quem era Jesus. Aquele jovem estava enganado a respeito da sua vida com Jesus. Se nós não tivermos uma convicção, né? Da mesma forma que Pedro teve naquele momento pela revelação do Espírito Santo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, nós também estaremos nos enganando. Segundo engano, então, que aquele jovem comete, é exatamente esse. Cometeu o engano de não entender quem era Jesus e a sua vida com Jesus, aquilo que era necessário, né, naquele momento para ele caminhar com Jesus. Quero dizer para você, meu jovem querido que está aqui nessa manhã, não desista de caminhar com Jesus. Não desista, não desista. Saia daqui nessa manhã pensando exatamente isso. Quem é Jesus para você? E não desista de caminhar com Ele. Mas só que você tem que entender o seguinte: você não vai andar pela sua perspectiva. Você precisa andar pela perspectiva do Mestre. Se você quiser andar pela sua perspectiva, você vai se enganar como aquele jovem rico. Que talvez entendeu, não, eu estou fazendo isso, ou seja, estou cumprindo aqui as minhas normas, ok, mas será que é isso mesmo que Deus quer de você? Provavelmente Deus quer mais. Deus quer muito mais que fazer. Deus quer relacionamento, Deus quer entendimento, Deus quer clareza, Deus quer comunhão. Então não sai daqui, né, enganado como aquele jovem rico. Entenda que viver uma vida com Jesus tem alguns desafios sim, mas é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, gente. A melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Eu posso falar isso por experiência própria, né? Porque de fato, Jesus é tudo isso que nós falamos aqui e não existe ninguém que nos entenda, que nos compreenda melhor do que Ele. Então, em segundo lugar, aquele jovem então se enganou a respeito da sua vida com Jesus. Mas em terceiro e último lugar, aquele jovem também estava enganado a respeito da sua vida futura com Jesus, a vida eterna. Lá no verso 17, a pergunta é exatamente essa: o que farei para herdar a vida eterna? Ele viu a sua salvação como uma questão de mérito. Ele não viu a sua salvação como uma questão de graça. E por isso ele pergunta: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Na verdade, o seu real desejo, o seu desejo sincero, era de fato até mesmo visualizar a sua vida futura, a sua vida eterna, mas ele estava errado com relação à maneira como alcançar isso. Ele queria alcançar a salvação por obras. Ele não havia entendido que a salvação é fruto da obra da graça de Deus. Então, que nós não possamos também cometer o mesmo erro daquele jovem. Novamente, né? Entender que fazer algumas coisas vão nos levar a um caminho da salvação, quando na verdade a salvação, a vida eterna, passa exatamente pelo entendimento daquilo que é a graça de Deus. Porque muitas religiões no mundo ensinam que o homem é salvo pelas suas obras. Na Índia, por exemplo, multidões que desejam ser salvos deitam em suas camas de pregos, né? Colocam as suas mãos sobre o fogo, sustentam sua mão erguida por um grande tempo de forma imóvel, fazem longas jornadas e caminhadas de joelho, como se aquilo de fato pudesse representar alguma coisa prática, né? No sentido de levar uma vida de salvação. Mas na verdade, Jesus olha para aquele jovem, olha para a sua pergunta a respeito da vida futura e tenta mostrar para ele o seguinte: olha, fora de mim não há salvação. Fora de mim, né? Já que você quer saber aquilo que é salvação, não há como você ser salvo sem passar por mim, sem passar por Jesus. Então fica mais uma lição importante para cada um de nós e para cada jovem, né? Não importa a sua idade, as suas riquezas, as suas boas intenções, você precisa compreender essa realidade e se apropriar da sua vida. Principalmente nós quando estamos na juventude, né? Quando nós estamos na juventude, já passei por isso, a gente começa sempre a condicionar algumas coisas para tomar algumas decisões espirituais, né? Tipo assim, bom, quando acabar minha faculdade, quando eu casar, né? Quando acabar os meus estudos, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo,
Aí sim eu vou. Gente, mas às vezes é mais um engano que às vezes fica, né, no ar e acaba nos atingindo. Porque na verdade, você vai avançando na sua vida e essas questões que hoje às vezes dificultam o relacionamento com Deus, ou até mesmo um compromisso maior com Deus, ou até mesmo uma convicção da salvação, são questões que vão mudando, né? Talvez você não vai ter aquele problema futuro de estar atolado com os estudos, mas outras coisas virão com certeza, né? Então, às vezes nós vamos adiando algumas decisões do nosso compromisso, da nossa relação com Deus, criando algumas barreiras e alguns empecilhos. Aquele jovem entendia que para herdar a vida eterna, Jesus coloca para ele algo que talvez aos olhos dele era muito complicado, né? Deixar de lado todas as suas riquezas, como eu falei. Porque na verdade Jesus estava olhando para o seu coração e identificando aquilo que de fato estava impedindo ele de dar um passo com relação à vida eterna e se apropriar de fato de uma relação com Jesus que pudesse levá-lo naquela caminhada. Ele comete então esse terceiro engano e nós também precisamos ficar atentos, né, a essa questão, porque a nossa trajetória, nosso relacionamento, a nossa caminhada relacionado à vida eterna passa por uma compreensão de quem é Jesus, já perguntamos aqui, e de fato olhar para esse Jesus como aquele que vai nos levar a viver uma vida eterna, que consiste, né, em aceitar Jesus como Senhor, Salvador da nossa vida. E por mais que hoje tenhamos uma série de situações que talvez tentem nos adiar ou tentem nos afastar dessa decisão, precisamos ter isso no nosso coração. Quando Jesus fala àquele jovem a respeito desse desafio, aquele jovem então perde talvez a maior oportunidade da sua vida, né? De ter realmente ali um encontro com Jesus, de fato entender e se adequar àquilo que o mestre estava pedindo a ele, já que ele mesmo reconhecia Jesus como um bom mestre, ele perde aquela grande oportunidade. Concluindo, irmãos, avançando para o final, pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, fala uma coisa muito interessante. De todas as pessoas que buscaram a Jesus, esse jovem é o único que saiu pior do que chegou. Repetindo, de todas as pessoas que buscaram a Jesus, esse jovem é o único que saiu pior do que chegou. Ele foi até o bom mestre, mas não quis ouvir o bom mestre, não quis abrir seu coração para o bom mestre, não quis obedecer o bom mestre. Os falsos enganos, né, fizeram com que ele perdesse a maior oportunidade da sua vida. A Bíblia fala exatamente sobre os perigos de às vezes nós sermos enganados por algumas situações que nos levam a perder oportunidades. Lá em 1 Coríntios 15:33, o que Paulo fala? Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Às vezes estamos perdendo oportunidades porque estamos sendo enganados, né, por más companhias. Lá em Colossenses 2, 4 e 5, Paulo novamente: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente confiáveis, porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito, e alegro-me em ver que vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo Jesus. É mais um engano, né, que Paulo alerta aquela igreja, de talvez por Jesus não estar presente fisicamente, quer dizer que ele não está atento ao que está acontecendo. Gálatas 6, 7 e 9, mais uma vez Paulo: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, de carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Às vezes falsos enganos vão entrando na nossa vida e perdemos grandes oportunidades de Deus, de viver os grandes planos de Deus na vida de cada um de nós. Aquele jovem então se enganou, né, a respeito da sua vida, a respeito da sua vida com Jesus e a respeito da própria vida eterna. O meu desafio para cada um de nós, para cada jovem que está conosco, a cada um de nós que está aqui nessa manhã ou online, é perceber exatamente isso, né? Extrair as lições, certamente outras que os irmãos ao lerem o texto poderão apontar, mas extrair lições de como aquele jovem, né, perdeu aquela grande oportunidade
em função de diversos enganos da sua vida e do seu coração. Meu desejo, nessa manhã, é que nós possamos, alertados por essa experiência, possamos mudar um pouco a nossa vida de rota, se for necessário, aproveitar a oportunidade que Jesus continua nos dando de viver uma nova vida com Ele, um novo momento, algo que aquele jovem não fez, e não aproveitou naquele contexto. Quero orar por você, quero chamar o nosso Ministério de Louvor para estar aqui, quero orar pelas nossas vidas, quero orar por você, jovem, querido, nessa manhã. Guarde aquilo que for mais essencial no teu coração, não é isso? Às vezes parece ser palavras, o objetivo aqui não é desanimar ninguém, o objetivo aqui é te fazer ver uma visão espiritual daquilo que Jesus quer fazer na sua vida, para que nós não possamos fazer como aquele jovem que perdeu aquela grande oportunidade por se enganar, por se enganar de diversas maneiras, e no final das contas ele saiu dali, daquele encontro, pior do que como chegou. Que isso não aconteça na nossa vida, que isso não aconteça na nossa jornada, mas que nós possamos a cada dia buscar uma vida de renovação na presença do Senhor. Possamos a cada dia buscar nos render aos seus pés, a cada dia entender o valor deste relacionamento, porque foi isso que Jesus quis mostrar àquele jovem, só que ele não entendeu, e por não ter entendido, perdeu a oportunidade, porque outros tiveram encontros com Jesus, perderam a oportunidade inicial, mas depois tiveram tempo de mudar a sua trajetória. Me lembro de Nicodemos, por exemplo, foi conversar com Jesus ali nas escondidas de noite, não aproveitou aquele momento, mas mais na frente, quando Jesus morre, é alguém que está lá, para até mesmo oferecer a sua sepultura para Jesus ser enterrado. Esse jovem nunca mais apareceu nas Escrituras. Esse jovem perdeu a sua grande oportunidade. Esse jovem, em função dos seus enganos, deixou de aproveitar aquele momento tão especial com Jesus. Que nós não possamos nos enganar, nesse sentido, e buscar assim a face do Senhor. Você pode se colocar de pé nessa hora? Eu quero orar por você. Quero orar por você, jovem querido, que está nos assistindo online ou presencialmente, adolescente. Guarde essa palavra no teu coração. Guarde essa palavra no teu coração, Leia, releia esse texto novamente. Tente extrair lições para a sua vida, porque as oportunidades estão sendo dadas, O Senhor está presente, dando oportunidade a nós, mas às vezes nós estamos nos enganando. Mas não podemos enganar o Senhor, que Ele nos conhece de uma forma tão profunda como Ele conhecia o coração daquele jovem, algo que ninguém podia ver, porque aquele jovem tinha um monte de predicados, como eu falei, que aos nossos olhos seria o jovem perfeito, mas faltava alguma coisa a ele, um relacionamento pleno, especial com Cristo, que de fato é o que faria diferença para que a sua vida fosse mudada e transformada. Quero orar por você, vamos orar nesse momento. Se Deus falou no teu coração, você não precisa vir aqui à frente não, mas coloca a mão no seu coração quando você estiver aí, você jovem, adolescente, adulto. Se há algo, daquilo que nós falamos aqui, que falou, que mexeu contigo, coloca a mão no teu coração aí, pede a Deus forças, pede que Jesus de fato faça essa diferença e ajude a tirar dos nossos olhos as escamas do engano que estavam presentes, por exemplo, na vida daquele jovem. Não tem ninguém olhando para você, é você e Deus, é você e Jesus nessa hora, mas que você não deixe de aproveitar essa oportunidade nesse momento, no nome de Jesus. Eu quero orar, logo na sequência nós estaremos cantando uma canção que nos convida exatamente a declarar isso, que nós queremos nos render diante dos pés do Senhor, nos colocar diante da sua vida, pedir a Jesus que esteja presente em nossas vidas e dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui para sentir a tua presença em minha vida e fazer diferença em minha vida. Eu não quero sair daqui desse lugar sem aproveitar a oportunidade de experimentar uma grande comunhão contigo, um novo relacionamento contigo, uma visão diferente do Senhor. Vamos orar nessa hora. Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque ela é poderosa, Pai, ela é viva, ela é eficaz.
ela muda a nossa vida e a nossa história. Deus, muito obrigado pelas lições que podemos extrair desse texto. Muito obrigado, ó Deus, por aquilo que nós podemos aprender nessa manhã. E o meu desejo, ó Deus, meu único desejo, é que ninguém que está aqui nessa manhã saia daqui, ó Deus, enganado daquilo que o Senhor deseja na vida de cada um de nós. Sejam as crianças, os juniores, os adolescentes, os jovens, os adultos, a terceira idade. Nós não saímos daqui enganados como aquele jovem se enganou, mas nós saímos daqui, ó Deus, felizes por poder olhar para a nossa vida, que certamente não é perfeita, certamente tem uma série de dificuldades. Nós podemos olhar pela perspectiva da graça da cruz de Jesus e dizer: Senhor, muito obrigado, porque apesar de mim, eu creio que eu tenho buscado caminhar com o Senhor. E me dá força, Deus, me dá força para que os enganos não possam me afastar, não possam me tirar do foco do caminho proposto pelo Senhor na minha vida. Se há ainda corações endurecidos, corações fechados nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus também possa atuar, e que todos nós, ao sairmos daquele portão para fora, possamos ter vividamente em nossas mentes a resposta para essa pergunta, né, que Jesus faz aos seus discípulos: quem eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês? Que nós não possamos nos enganar como aquele jovem, mas buscar, né, ter uma resposta que certamente agrade o coração do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo, por essa oportunidade de podermos, ó Deus, meditar a Tua Palavra. Continue nos abençoando e falando aos nossos corações. É a oração que fazemos a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Ainda de pé, quero te convidar a declarar exatamente isso, né? A declarar que nós nos rendemos aos pés desse Jesus e pedir a Ele: Senhor, eis-me aqui, venha fazer parte, né, da vida de cada um de nós, que nós possamos clamar a esse Deus, a esse Jesus que muda a nossa história, muda a nossa realidade, muda a nossa vida. Te vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar,
Vamos dizer, Jesus, Jesus. Diga, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Jesus. 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 Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Vai terminar. Jesus, eis-nos aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Jesus. Eis-me aqui. Senhor Jesus, eis-nos aqui, Pai. Te peço que o Senhor continue abençoando, ó Deus, as nossas vidas, abençoando, ó Deus, o teu povo. Que, ó Deus, ao sairmos daqui, possamos sair com os nossos corações, ó Deus, renovados pela alegria da tua presença e pela convicção, ó Deus, que nós somos teus. Pela convicção, ó Deus, que o Senhor é o dono das nossas vidas. Que não possamos nos levar, ó Deus, pelos enganos, mas que nós possamos a cada dia nos fortalecer na tua presença. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, e a doce comunhão do Santo Espírito do Senhor abençoe a igreja do Senhor reunida neste santuário. Abençoe a igreja do Senhor agora, cada um nas suas casas, e todo Israel de Deus espalhado na face da terra. E a igreja do Senhor diz: Deus abençoe. Dá aquele abraço, Senhor, em si mesmo, né? Imagina que tem alguém te abraçando aí. Um domingo de bênçãos, de paz. E até mais tarde, às 19 horas, o nosso culto 100% online, né? Estaremos falando de mais uma história, de uma jovem que se encontrou com Jesus. Que certamente teremos lições importantes para a vida de cada um de nós. Deus abençoe a todos. Um bom domingo. Vão em paz.